O maior vendedor do mundo. Autor, Ogmendino. 1. Hafid demorou-se ante o espelho de bronze e estudou sua imagem refletida no metal polido. Apenas os olhos continuaram jovens, murmurou ao virar-se e atravessar devagar o espaçoso piso de mármore. Passou por entre as negras colunas de ônix que se erguiam para sustentar o teto brunido de prata e ouro, e suas pernas envelhecidas transportaram-no pelas mesas esculpidas dos citros e do marfim. Carapaças de tartarugas reluziam dos canapés e divãs e as paredes. Marchetadas de gemas cintilavam com brocados do mais esmerado desenho. Enormes palmeiras cresciam placidamente em vasos de bronze, formando uma fonte de ninfas de alabastro, enquanto caixas de flores com gemas incrustadas competiam em atenção com seu conteúdo. Nenhum visitante do palácio podia duvidar de que Hafid fosse realmente senhor de grande riqueza. O ancião passou por um jardim murado e entrou no depósito que se estendia além da mansão por 500 passos de distância. Erasmo, seu guarda-livros-chefe, esperava incerto logo depois da entrada. Saudações, senhor. Hafid assentiu com a cabeça e prosseguiu em silêncio. Erasmo o seguiu, o semblante incapaz de esconder a preocupação com o pedido incomum do amo de uma reunião naquele local. Próximo à plataforma de carga, Hafid parou para observar as mercadorias sendo removidas dos carros de bagagem e contadas ao entrar em barracas separadas. Havia lãs, bons linhos, pergaminhos, mel, tapetes e óleo da Ásia Menor, vidros, figos, nozes e bálsamo de seu próprio país, tecidos e drogas de Palmira, gengibre, canela e pedras preciosas da Arábia, milho, papel, granito, alabastro e basalto do Egito, tapeçarias da Babilônia, pinturas de Roma e estátuas da Grécia. O cheiro de bálsamo pesava no ar e o sensível e velho nariz de Hafid percebia a presença de doces, ameixas, maçãs, queijos e gengibre. Finalmente ele se voltou para Erasmo. Velho amigo, quanta riqueza há agora acumulada em nosso tesouro? Erasmo empalideceu. Tudo, meu amo, tudo. Não estudei os números recentemente, mas calcularia que há um saldo de 7 milhões de talentos de ouro. E se todas as mercadorias dos meus depósitos e empórios fossem convertidas em ouro, qual seria o resultado? Nosso inventário ainda não está completo para essa temporada, meu senhor, mas calcularia um mínimo de outros 3 milhões de talentos. Hafid assentiu com a cabeça. Basta de compras de mercadorias. Trace imediatamente planos, seja lá quais forem, para vender tudo que é meu e converta o total em ouro. O guarda-livros abriu a boca, mas nenhum som saiu. Recuou como que assustado e, quando finalmente pôde falar, as palavras vieram com esforço. Eu não entendo, senhor. Este tem sido nosso ano mais lucrativo. Todos os empórios acusam aumentos nas vendas sobre as do ano anterior. Até as legiões romanas são agora nossos fregueses, pois não vendeu o senhor ao procurador de Jerusalém 200 garanhões árabes nesta quinzena? Perdoe-me a ousadia, pois raramente discuto suas determinações, meu senhor, mas esta ordem eu não posso compreender. Hafid sorriu gentilmente e apertou a mão de Erasmo. Meu companheiro de confiança, tem sua memória suficiente força para recordar a primeira ordem recebida de mim quando entrou neste emprego muitos anos atrás? Erasmo franziu a testa momentaneamente e então sua face iluminou-se. Fui encarregado pelo senhor de retirar todo ano a metade do lucro de nosso tesouro e distribuí-la aos pobres. Não me considerou você, naquela época, um insensato homem de negócios? Eu tinha grandes pressentimentos, senhor. Hafid assentiu e estendeu os braços para as plataformas de carga. Admite agora que sua preocupação era sem fundamento? Sim, senhor. Então deixe-me encorajá-lo e ter fé nesta decisão até que explique os meus planos. Eu sou agora um velho e minhas necessidades são simples. Desde que minha adorada lixa foi, há muito, retirada de mim após tantos anos de felicidade, é meu desejo distribuir toda a minha riqueza com os pobres dessa cidade. Guardarei comigo apenas o suficiente para completar minha vida sem desconforto. Além de fazer nosso inventário, desejo que você providencie os documentos necessários que transferirão a propriedade de todo o empório àquele que o dirige para mim. Desejo também que você distribua 5.000 talentos de ouro entre esses administradores, como recompensa por seus anos de lealdade e para que eles possam reabastecer suas prateleiras da maneira que lhes agradar. Erasmo começou a falar, mas a mão erguida de Hafid o silenciou. A tarefa parece-lhe desagradável? O guarda-livros balançou a cabeça e tentou sorrir. Não, meu senhor, apenas não posso entender seu raciocínio. Suas palavras são as de um homem cujos dias estão contados. É do seu caráter, Erasmo, que sua preocupação deva ser por mim, ao invés de por você próprio. Não cogita você de algo para seu futuro? Quando o nosso império comercial for dispersado? Temos sido companheiros por muitos anos. Como posso, agora, pensar somente em mim? Hafid abraçou seu velho amigo e replicou. Não é necessário. Peço-lhe que transfira imediatamente 50.000 talentos de ouro para seu nome e suplico-lhe que permaneça comigo até que uma promessa que fiz há muito tempo seja cumprida. Observada a promessa, legarei este palácio e depósito a você, pois então estarei pronto para reunir-me a lixa. O velho guarda-livros fitou o amo, incapaz de compreender as palavras que ouvira. 50.000 talentos de ouro, o palácio, o depósito? Não faço por merecer. Hafid assentiu com a cabeça. Sempre contei sua amizade como meu maior bem. O que agora entrego a você é de pouca importância, comparado à sua infindável lealdade.
Você dominou a arte de viver não para si exclusivamente, mas para os outros. E essa preocupação timbrou-o acima de tudo como um homem entre os homens. Agora eu o incito a apressar a consumação dos meus planos. O tempo é o que de mais precioso eu possuo, e a taça do tempo de minha vida está quase cheia. Erasmo voltou o rosto para ocultar as lágrimas. Sua voz embargou ao perguntar: e o que é a promessa ainda por cumprir? Conquanto tenhamos sido como irmãos, nunca ouvi o senhor falar de tal coisa. Hafid cruzou os braços e sorriu. Encontrá-lo-ei de novo ao desincumbir-se de minhas ordens desta manhã. Revelar-lhe-ei, então, um segredo que não partilhei com ninguém, exceto minha adorada esposa, por cerca de 30 anos. 2. Então sucedeu que uma caravana fortemente escoltada logo partiu de Damasco transportando certificados de propriedade e ouro para aqueles que dirigiam cada um dos empórios de Hafid. De Obed em Jopa a Hewel em Petra. Cada um dos 10 administradores recebeu a notícia da retirada e do presente de Hafid, em pasmado silêncio. Finalmente, após fazer sua última parada no empório em Antipatris, estava finda a missão da caravana. O mais poderoso império comercial de seu tempo não mais existia. Com o coração pesado de tristeza, Erasmo mandou avisar ao amo que o depósito estava vazio e que os empórios não mais ostentavam a orgulhosa bandeira de Hafid. O mensageiro regressou com um pedido de que Erasmo se encontrasse imediatamente com o amo, próximo à fonte, no perístilo. Hafid estudou o rosto de seu amigo e perguntou: fez tudo? Tudo, meu senhor. Não se aflija, meu bom amigo, e siga-me. Apenas o som de suas sandálias ecoava no gigantesco aposento quando Hafid levou Erasmo para a escadaria de mármore que ficava ao fundo. Seus passos diminuíram momentaneamente ao se aproximarem de um solitário vaso de fluorita numa prateleira de madeira de árvore cítrica, e ele observou que a luz do sol tinha mudado a cor do vidro, de branco para púrpura. Sua face, envelhecida pelos anos, estampou um sorriso. Então os dois velhos amigos começaram a subir os degraus que levavam ao quarto sob a cúpula do palácio. Erasmo notou que a guarda armada não mais existia. Finalmente ganharam o patamar e pararam. Visto que ambos estavam quase sem fôlego pelo esforço da subida, depois seguiram para o segundo patamar e Hafid retirou a pequena chave do cinto, destrancou a pesada porta de carvalho e forçou-a com o corpo, com o que ela se abriu, rangendo. Erasmo hesitou até que seu amo acenasse para entrar, e então avançou timidamente para o quarto onde ninguém tivera permissão para entrar, por cerca de 30 anos. No ambiente cinzento e empoeirado, a luz irradiava de pequenas torres acima de Erasmo, que se agarrou ao braço de Hafid até que seus olhos se acostumaram à semi-escuridão. Com um leve sorriso, Hafid observou Erasmo, que, locomovendo-se lentamente, saiu num quarto vazio, exceto por um pequeno baú de cedro, iluminado por um feixe de luz solar num canto. Não está desapontado, Bramo? Não sei o que dizer, senhor. Não está desapontado com os móveis? Certamente, o conteúdo deste quarto tem sido assunto de conversa de muitos. Você nunca especulou sobre o mistério que envolve tudo que aqui se encontra e que eu guardo tão zelosamente por tanto tempo? Erasmo assentiu com a cabeça. É verdade, tem havido muita conversa e muitos rumores pelos anos, quanto ao que nosso amo guarda escondido aqui na torre. Sim, meu amigo, e muitos deles eu ouvi. Tem-se dito que aqui se guardam barris de diamantes, lingotes de ouro, ou animais selvagens, ou pássaros raros. Certa vez um persa, mercador de tapetes, deu a entender que talvez eu mantivesse aqui um pequeno harém. Lixa riu, ao imaginar-me com uma coleção de concubinas. Mas, como você pode ver, nada há aqui, exceto um pequeno baú. Agora, venha para cá. Os dois agacharam-se ao lado do baú e Hafid cuidadosamente começou a soltar as correias de couro que o envolviam. Ele inalou a fragrância do cedro e finalmente empurrou a tampa, que se abriu sem dificuldade. Erasmo curvou-se à frente e espiou sobre o ombro de Hafid o conteúdo da arca. Olhou para Hafid e balançou a cabeça espantado. Nada havia na arca senão pergaminhos. Pergaminhos de couro. Hafid estendeu a mão e gentilmente retirou um dos rolos. Por momentos, apertou-o ao peito e cerrou os olhos. Uma calma, tranquila, pairou-lhe sobre o rosto, apagando as marcas da idade. Então, pôs-se de pé e apontou para o baú. Fosse esse quarto enchido até as vigas de diamantes, seu valor não superaria o que seus olhos veem nesta simples caixa de madeira. Todo o êxito, felicidade, amor, paz de espírito e riqueza de que desfruto provém diretamente do que está contido nestes poucos pergaminhos. Meu débito para com eles e para com o sábio que os confiou ao meu cuidado não pode jamais ser retribuído. Assustado pelo tom de voz de Hafid, Erasmo recuou e perguntou: é este o segredo a que o senhor se referiu? Este baú se acha de alguma maneira ligado à promessa que o senhor tem de cumprir ainda? A resposta é sim, a ambas as suas perguntas. Erasmo passou a mão pela testa molhada de suor e fitou Hafid, com descrença. Que está escrito nestes pergaminhos que lhes confere valor maior que os de diamantes? À exceção de um. Todos estes pergaminhos contêm um princípio, uma lei, ou uma verdade fundamental, escritos num único estilo para ajudar o leitor a entender seu significado.
Para se tornar um mestre na arte de vender, deve-se aprender e praticar o segredo de cada um desses pergaminhos. Quando se dominam estes princípios, tem-se o poder de acumular toda a riqueza que se deseja. Erasmo fitou o pergaminho com assombro. Rico até mesmo como o senhor? Até mais rico, se quiser. O senhor afirmou que, à exceção de um, todos estes pergaminhos contêm princípios de venda. O que contém o último pergaminho? O último pergaminho, como você o chama, é o primeiro que deve ser lido, já que cada um é numerado para ser lido em sequência especial. E o primeiro contém um segredo que tem sido dado a poucos sábios através da história. Em verdade, ele ensina a maneira mais efetiva de aprender o que está escrito nos demais. Parece ser uma tarefa difícil de realizar. É, na verdade, uma tarefa simples, desde que se queira pagar o preço, em tempo e concentração, até que cada princípio se torne uma parte da personalidade de cada um, se torne como um hábito. Erasmo meteu a mão no baú e retirou um pergaminho, segurando-o gentilmente entre os dedos. Passou-o afoito para Hafid. Perdoe-me, meu amo, mas por que razão não partilhou esses princípios com outros, especialmente aqueles que labutam há muito tempo com o senhor? Se o senhor sempre mostrou tanta generosidade em todas as outras questões, como é que todos que venderam pelo senhor não ganharam a oportunidade de ler essas palavras de sabedoria e dessa maneira enriquecer também? Afinal de contas, todos seriam melhores vendedores com tão valiosa sabedoria. Por que o senhor manteve para si esses princípios por todos esses anos? Eu não tinha escolha. Há muitos anos atrás, quando esses pergaminhos foram a mim confiados, prometi sob juramento que partilharia seu conteúdo com apenas uma pessoa. Até hoje, não entendo o raciocínio desse estranho pedido, mas ordenaram-me aplicar os princípios dos pergaminhos à minha própria vida, até que um dia alguém aparecesse e necessitasse, mais do que eu, quando jovem, da ajuda e a orientação neles contidas. Disseram-me que, mediante algum sinal, eu reconheceria a pessoa a quem deveria passar os pergaminhos, mesmo que tal pessoa não soubesse estar a procurá-los. Esperei com paciência e, enquanto esperava, apliquei estes princípios como me foi permitido fazer. Com sua sabedoria, tornei-me o que muitos chamam o maior vendedor do mundo. Assim como aquele que me legou estes pergaminhos foi proclamado, o maior vendedor de seu tempo. Agora, Erasmo, talvez você entenda, afinal, por que algumas de minhas ações através dos anos lhe pareceram estranhas e impraticáveis, e, contudo, resultaram em êxito. Sempre foram meus feitos e decisões guiados por estes pergaminhos, portanto, não foi através de minha sabedoria que adquirimos tantos talentos de ouro. Fui apenas o instrumento de realização. O senhor ainda crê que aquele que deve receber tais pergaminhos do senhor, meu amo, aparecerá após tanto tempo? Sim. Hafid recolocou gentilmente os pergaminhos e fechou o baú. De joelhos, falou brandamente. Você ficará comigo até esse dia, Erasmo? O guarda-livros adiantou-se, banhado por uma luz branda, e eles se apertaram as mãos. Ele assentiu com a cabeça e depois se retirou do quarto, como se sob uma ordem inefável de seu amo. Hafid repôs as correias de couro no baú, ergueu-se e dirigiu-se para uma pequena torre. Passando por ela, seguiu para um palanque que cercava a grande cúpula. Um vento do levante soprava-lhe a face, trazendo consigo o aroma de lagos e do deserto na distância. Ele sorriu como se estivesse postado sobre os telhados de Damasco, e seus pensamentos retrocederam tempo adentro. No inverno, o frio era cruel no Monte das Oliveiras. De Jerusalém, pela estreita abertura do Vale Kidron, vinha o cheiro de fumaça, incenso e carne queimada do templo. E esse ar impuro misturava-se com o odor resinoso dos terebintos da montanha. Num declive descampado, a curta distância da aldeia de Bethpage, dormitava a imensa caravana de mercadorias de Petros de Palmira. Já era bem tarde, e até os garanhões favoritos dos grandes mercadores tinham parado de pastar nos ralos arbustos de pistáceas e deitavam junto a uma macia cerca de louros. Para além das longas filas de tendas em silêncio, grossos cipós de cânhamo se enrolavam em 4 oliveiras antigas. Elas formavam um curral esquadrejado, cercando confusas formas de camelos e burros amontoados para se aquecerem uns nos outros, exceto por 2 vigias, que rondavam próximos aos carros de bagagem. O único movimento no campo era o da alta e móvel sombra delineada na grande tenda de pele de cabra de Petros. No seu interior, Petros passeava de um lado para outro, parando ocasionalmente, quando então franzia a testa e balançava a cabeça para o jovem ajoelhado timidamente próximo à entrada da tenda. Finalmente, assentou o corpo aflito no tapete bordado a ouro e acenou para o rapaz se aproximar. Hafid, você sempre foi como de minha família. Estou perplexo e embaraçado com o seu estranho pedido. Você não está contente com o seu serviço? Os olhos do rapaz estavam fixos no tapete. Não, senhor. Talvez o tamanho sempre crescente da nossa caravana tenha feito a sua tarefa de tratar os camelos e dos burros grande demais. É isso? Não, senhor. Então, por favor, repita o seu pedido. Inclua também em suas palavras a razão de tão incomum pedido.
É meu desejo tornar-me um vendedor de suas mercadorias, meu senhor, em vez de guardador de camelos. Desejo ser como Hadad, Simon, Caleb e outros, que partem de nosso carro de bagagem com animais quase a rastejar com o peso de suas mercadorias e regressam com ouro para o senhor, meu amo, e para eles também. Desejo melhorar minha baixa posição na vida. Como guardador de camelos não sou nada, enquanto como um vendedor para o senhor posso adquirir riqueza e êxito. O que lhe dá essa certeza? Tenho ouvido frequentemente o senhor dizer que nenhum outro negócio ou ofício oferece mais oportunidades para uma pessoa se erguer da pobreza para a grande riqueza do que o de vendedor. Petrus pôs-se a assentir com a cabeça, mas pensou um pouco e continuou a perguntar ao jovem: crê você que é capaz de desempenhar suas funções como Hadad e outros vendedores? Hafid mirou atentamente o ancião e replicou: muitas vezes ouvi, por acaso, Caleb queixar-se com o senhor dos azares que explicam sua falta de vendas, e muitas vezes ouvi o senhor lembrar-lhe que qualquer um seria capaz de vender todas as mercadorias de seu depósito, meu senhor, em pouco tempo, se dedicasse a aprender os princípios e leis de venda. Se o senhor crê que Caleb, a quem todos chamam tolo, pode aprender esses princípios, não posso eu também adquirir essa sabedoria especial? Se você dominasse esses princípios, qual seria o grande sonho de sua vida? Hafid hesitou e depois respondeu: tem-se repetido pela terra que o senhor é um grande vendedor. O mundo jamais viu um império comercial tão grande como o que o senhor construiu com o domínio da arte de vender. Minha ambição é tornar-me maior que o senhor, o maior mercador, o homem mais rico, o maior vendedor de todo o mundo. Petrus recuou e estudou aquele rosto jovem e escuro. O cheiro dos animais estava em suas roupas, mas o jovem demonstrava pouca humildade nas maneiras. E o que fará com que essa grande riqueza e espantoso poder que certamente o acompanharão? Farei como o Senhor, minha família será provida com os melhores bens mundanos, e o resto dividirei com aqueles em privação. Petrus balançou a cabeça. Riqueza, meu filho, não devia nunca ser seu grande sonho. Suas palavras são eloquentes, mas são meras palavras. A verdadeira riqueza é a do coração, não a da bolsa. Hafid hesitou. Não é o senhor rico, meu amo? O ancião sorriu da ousadia de Hafid. Hafid, no que toca à riqueza material, há apenas uma diferença entre mim e o mais baixo mendigo que ronda o palácio de Herodes. O mendigo pensa apenas em seu próximo prato de comida. E eu penso apenas naquele que será o meu último prato de comida. Não, meu filho, não aspire à riqueza e ao trabalho apenas para ser rico. Esforce-se, em vez disso, pela felicidade, para ser amado e amar. E mais importante, para adquirir paz de espírito e serenidade. Hafid persistia. Mas essas coisas são impossíveis sem ouro. Quem pode viver na